Retomando então, conversa de peso de hoje com meu amigo Geraldo Leal Andrade, mais conhecido, né, com todo o meio do rádio aí, do futebol, como Geraldo Andrade, grande narrador, né? E no primeiro bloco contou um pouquinho dessa, olha, essa eu não sabia, viu? Nascido e criado em fazenda, interior de Alegrete, ia até a quinta série a cavalo para a escola. Que maravilha, que experiência de vida, né? Grande Geraldo Andrade. A gente estava falando, Geraldo, já no final do primeiro bloco, sobre essa questão do rádio. Como é que ele entrou na tua vida, as primeiras participações? Porque, claro, tu já falaste, né? Atuação em quase 30 rádios aí, né? Pelo interior do estado, rádios da capital, da Grande Porto Alegre. Mas como é que foi a tua primeira experiência? Onde é que começou? A minha primeira experiência foi numa rádio chamada Gazeta em Alegrete, a Rádio Gazeta de Lá de Alegrete mesmo. Tu tinha quantos anos mais ou menos? Eu fui quando eu me formei em Educação Física. Sim. Eu tinha 21 anos. Olha só. Aí eu era professor de Educação Física na época, começando lá. E eu conhecia muito o gerente da rádio, que foi o ícone do rádio de Alegrete, Auri Dornelles, o nome dele. Sim, já ouvi falar várias vezes. Foi um cara, ele tinha uma história muito grande no rádio lá. E um dia eu conhecia ele, tinha uma relação com ele, assim, de oi, tudo bem, boa tarde. Um dia eu resolvi procurar ele, porque eu sempre gostei muito de rádio, né, Jair? Eu ouvia muito rádio, muito. Eu tinha um radinho que eu ficava com ele debaixo do travesseiro, até a minha mãe que enlouquecia na época. Até ela mandar tu dormir. Com o rádio ligado. Eu ouvia todo mundo, ouvia Tupi do Rio, via Globo, via... Tempo dos rádios das ondas curtas. Eu ouvia todo mundo, eu sabia quem era quem, né? Olha que legal. E aí eu fui conversar com ele e disse para ele que eu tinha interesse em fazer um teste na rádio para ver. E falei que eu era professor de Educação Física, tudo. E ele disse, não, eu preciso de um repórter aqui, como tu é professor de Educação Física para o futebol. Tu entende de futebol, diz ele para mim. Eu acho que sim, né? Então vem na rádio fazer um teste. Eu nunca esqueço, eu ria muito disso, porque depois que o tempo passou, eu nunca esqueço que eu fui lá e gravei um monte de coisa. Fiquei gravando, passei uma semana gravando. E aí um dia ele me chamou e disse assim, tu quer trabalhar na rádio? Eu quero sim. Assim, a tua voz não é muito boa, mas para isso, para repórter, dá. Diz ele. Sensacional. Cara, foi sensacional, porque aí eu ficava depois ouvindo a minha voz no gravador e os gravadores eram umas caixas de som. Mas sabe que durante muitos anos, agora não mais, acho que nos últimos 20 anos principalmente, mudou bastante, mas durante muitos anos tinha esse negócio da voz, né? Voz de locutor. Exato. Tinha que ser assim no rádio, né? E eu acabei indo para a rádio, nesse meio tempo tem um evento em Alegrete chamado EFIPAM, que é um evento bastante famoso. Um encontro de futebol infantil, né? Exato. E nesse meio tempo eu comecei na rádio a fazer essas participações, tipo agosto do ano anterior. E nesse meio tempo começou um locutor novo na rádio, na tarde, fazia um programa à tarde, e me colocaram a fazer gravações pela manhã, para ir à tarde no programa dele. O programa chamado Vox Populus, que é a voz do povo, que todo mundo eventualmente usa. E eu gravava isso pela manhã e à tarde, e aí eu comecei. Até então tudo gravado, não fazia nada ao vivo e nem eu Mas começou a desenvolver a questão de, né, se acostumar com o microfone, a forma de se expressar. A minha estreia realmente foi no EFIPAM, no futebol. Né? Olha só. E aí que eu acabei começando, depois fui para outra rádio, que é a Rádio Alegrete lá, e aí quando eu resolvi narrar futebol, né, foi uma coisa meio louca, assim, a gente conta essas coisas, parece uma história, porque as pessoas ficam imaginando, mas narrar futebol, tá, tu pegou o microfone e saiu narrando, não, tudo é uma caminhada muito longa. Exatamente. Né? Eu lembro que nós transmitimos carnaval na rádio, e o locutor que fazia o âncora, e transmitia as 4 noites, que tinham 4 escolas na época, não sei se hoje ainda tem lá, e a rádio fazia 4 noites de transmissões, eram os blocos e as escolas. E o âncora que fazia isso da rádio foi trabalhar na prefeitura para ancorar, fazer a participação de rua, aquela coisa, era bem participativo o carnaval. E não tinha ninguém para fazer o âncora, e aí me chamaram e disseram assim,
tu vai fazer âncora do carnaval. Eu lembro que na época eu quase infartei. Eu disse assim, vocês estão Como loucos, é que eu vou segurar? Não, como é que eu... Exato, eu digo, como é que eu vou segurar a transmissão de carnaval? Vocês estão ficando loucos, eu disse na época. Não, nós confiamos em ti. E aí eu comecei a fazer isso, só que eu acho que eu estava tão nervoso com as primeiras transmissões no carnaval, que eu fazia aquilo tão rápido que eu era quase como um narrador de futebol, né? E aí, no outro dia, esse que me lançou em rádio, o Aurinho, me disse assim, fala mais devagar, tu está muito rápido, mais devagar, cadencia mais. No outro dia, e aí acabou chegando no final e ficou legal. Aí o gerente da rádio chegou e me disse assim, tu vai narrar futebol agora. Eu digo, nossa, é teste de fogo mesmo. Tu tá brincando. Tu tem pique para narrar futebol. Eu começo a gravar, aí eu olhava os jogos na TV e narrava tudo, né? Um dia ele gravou e botou no ar o nosso narrador, ninguém sabia quem era, né? E eu dizia para ele, eu não quero aparecer. Eu queria, mas sabe quando tu tá com medo, claro, né? Tu não tinha aquela certeza de como ia sair no ar. Aí né? chegou um dia, ele disse assim, hoje tu vai estrear num jogo lá. Aí eu disse assim, eu vou pedir só uma coisa para ti, coloca uns 4, 5 repórteres e comentaristas e a hora que eu parar de falar, alguém fala. Sim. Porque é sinal que eu me atrapalhei, eu me perdi. Sim, a respiração. Exato. E aí eu fiz... Bom, aí foi o tempo, porque tudo é a primeira vez, né, Geraldo? Exato. E foi embora, né? Aí comecei a narrar futebol. Sabe o que eu conto rapidinho, ô Geraldo? Principalmente para o garotada que está iniciando, eu não sou narrador, né? Eu sou repórter, mas às vezes, eventualmente, na Rádio Galera, principalmente, a gente tem que narrar. E principalmente, a primeira narração que eu fiz da minha vida foi um Grenal da Sub-20, e até que eu acho que eu estava indo bem, ouvindo a gravação depois, né? Pra primeira vez, não estava indo tão bem. E aí o Inter fez um gol, foi 1-0 o jogo. E na hora do gol começou a vir uma tosse. Saiu a metade o gol e a metade tossido. Mas justamente, claro, é falta de experiência. Eu estava na questão de esticar a voz demais, enfim, tudo isso, né? Mas, poxa, e assim que o Geraldo Andrade então entrou para a narração. Eu comecei, aí as coisas começaram a surgir, aí eu comecei a narrar, e aí eu comecei a encarar. Nós fizemos um projeto da rádio, nós vimos a Porto Alegre, nós transmitimos um campeonato gaúcho, todo final de semana, era uma loucura, viajava todo final de semana 500 quilômetros para vir a Porto Alegre para transmitir Grêmio ou Inter. Sim, fazia o time da casa. Fazia um ou outro. O que jogava em casa. Porto Alegre a gente fazia. Porto Alegre era o time da casa, para nós viajar 500 quilômetros. E aí, a partir daquilo, eu comecei a ficar conhecido aqui em Porto Alegre, algumas pessoas, e um amigo meu, que hoje é repórter da Rádio Gaúcha, até, o Luiz Henrique Benfica, que na época trabalhava na Guaíba, ele me disse, Geraldo, tu quer expandir, tu tem que vir embora. Em Alegrete tu não vai conseguir estourar para lugar nenhum. Né? Infelizmente é verdade. E eu acabei vindo embora para São Leopoldo e, enfim, as coisas foram se abrindo, né? Então foi nessa transição, Geraldo, também pela questão de estudar direito, mas também pelo rádio, que tu tomasse a decisão, não, vou para Grande Porto Alegre, vou para a região metropolitana para seguir uma carreira. Ele tinha como seguir uma carreira, né? Claro. E tentar expandir o meu conhecimento. Eu sempre fui um cara com muita sede de conhecimento, continuo sendo, sou um cara que gosto de ler muito, eu leio, eu gosto de ler. Leitura para mim é prioritário, né? Eu digo que tem duas coisas que eu tenho que viver sempre com ela, e a leitura e a atividade física, né? Eu gosto das duas coisas. E a leitura para mim é o que expande a tua vida, né? É o que faz tu abrir teus caminhos e abre a tua cabeça, né? É verdade. Tu pensa uma coisa hoje, daqui a um ano com leitura tu pensa completamente diferente do que tu pensavas hoje, né? Mas tu tem que... Conhecimento é tudo, né? Conhecimento. E era isso que eu queria. Acabei conseguindo e depois acabei também investindo em outras emissoras aqui. Acabei indo para a CBN na época com futsal, depois passei pela Bandeirantes também, logo no início do projeto da Bandeirantes. Marco Antônio Pereira, na época, a primeira vez que ele passou por lá, eu estava junto. Né? Do tempo do ouvinte zero? Isso. Da Band. É verdade. E depois passei pela Pampa, na época que o Roberto Brauner era o gerente. Sim, no primeiro projeto, pelo menos que eu lembre, né? Acho que foi no início dos anos... Final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Que a Pampa tentou um projeto de 24 horas de futebol na Rádio Pampa. Na Rádio Hoje Pampa. ela tem esse projeto com a Rádio Grenal, né? Foi naquele projeto, e aí era eu... Isso, tinha o Roberto Brauner, justamente. O Ricardo Vidarte era o diretor de esportes, era o chefe de coordenador. Lamento até a morte dele, um cara jovem, né?
O Castro Júnior também. Isso, Castrinho, é verdade. É advogado também. É advogado. E aí acabou em outras situações ocorrendo, acabei depois indo para Guaíba, né, onde fiquei 5 anos lá. E aí é aquela coisa, né? O teu nome vai andando, né? Algumas histórias, Geraldo, ou uma ou outra, enfim, das publicáveis, que tu lembre aí de cabeça, alguma experiência, porque eu sempre gosto, principalmente quando eu entrevisto o pessoal de rádio, né? Porque eu costumo dizer, eu não sei se está certa essa visão ainda, mas ainda o jornalismo, ou o rádio, o locutor de rádio, o narrador, o repórter, de certa forma se mantém, entre aspas, um glamour em cima dessa profissão. Porque eu, como ouvinte, eu achava o máximo. Eu sonhava um dia estar do outro lado, né? Tendo a minha voz no rádio, enfim. Mas e o dia a dia? E o correr? E os problemas que dão? E uma coisa é a realidade das grandes emissoras, outras de emissoras pequenas, né? Então, é interessante passar essa experiência dos bastidores, vamos dizer assim. Porque ainda eu noto isso, principalmente nós da Rádio Galera, que trabalhamos com muitos jovens, se glamoriza ainda a profissão de jornalista ou de radialista. Né, se guarda ainda uma certa glamour, apesar que financeiramente hoje caiu muito, mas se guarda essa situação de, poxa, ele tá lá ele narra os jogos de Grêmio e Inter no antigo Olímpico, de Arena, no Beira-Rio, ou é o repórter, está lá no dia a dia com os jogadores, com os técnicos, enfim. Mas e o todo o entorno, né? E o que acontece por trás? O que tu tem aí para contar para o pessoal? Tem coisas interessantes. Assim, isso é uma visão que as pessoas têm, né, do radialista. Imagina, primeiramente, que o cara que trabalha numa rádio como narrador, que ele está com muito dinheiro. Exatamente, né? muitos acham isso. Essa é a primeira imagem que as pessoas têm. Eles não sabem que tu trabalha em 40 empregos diferentes uma do outro. Eu, por exemplo, tinha 13 empregos. Era radialista, professor e advogado, né? Mas tem histórias interessantes. Eu tenho 3 histórias muito interessantes. Eu tenho uma de Alegrete, um colega repórter. Ele foi na época que o Barata era treinador da Enxuta. Sim. E histórico, aí né? Ele já terminou o primeiro tempo de partida e ele saiu correndo para entrevistar o Barata e tinha um cara que era diretor da Enxuta muito parecido com o Barata. Sim. E ele viu o Barata só um momento, assim, não gravou direito. E foi direto no diretor. Esse entrevistou o cara como se fosse o Barata, né? E o cara deu uma entrevista, ele disse no final, só tem um detalhe, eu não sou o Barata. Puxa, né? É uma situação. E aí ficou muito. Mas aí ele levou na boa o guri, claro, né? Ele levou na boa e todo mundo dava risada e aí passou aquilo, né? Passa batido. Né? E tem uma situação que aconteceu na Rádio Guaíba muito interessante, né? O Felipe Gama, que hoje está na Gaúcha, ele apresentava um programa Plantão Esportivo à noite, numa época de férias do apresentador, que eu não lembro quem era na época, e eu estava junto. E o Grêmio foi para a Libertadores e ia jogar com o Cúcuta. O Cúcuta é da Colômbia. Acho que, isso, me parece que é da Colômbia, é isso mesmo. E o produtor, que é o Léo Jorge, famoso. Grande Léo Jorge. Ele um baita de um produtor, excelente, mas um figuraço, né? Isso, histórico dentro da Rádio Guaíba. Aí o Léo Jorge vem correndo e chegou pro Felipe Gama e disse assim, presidente do Cúcuta. Nossa, o cara conseguiu botar o presidente na linha. E o Felipe Gama faz uma introdução bonita. Muito bem, vamos então agora conversar com o presidente do Cúcuta, que tem jogo com o Grêmio, não sei o quê, papapá e pipipi. Buenas noites, presidente. E o cara do outro lado disse assim, buenas noites, só que sou motorista daí, presidente. Sensacional! Foi sensacional aquilo. Olha, desarticula o locutor. Nossa, é espetacular. O Léo já pegou o cara e falando, cada um tentando se entender da melhor forma. Entendeu que era alguma coisa. Motorista do presidente, né? E aí, enfim, depois acabou colocando, estou dizendo no ar, porque ele não estava naquele momento. Sim, mas imagina a situação ao vivo, numa Rádio Guaíba, né? Sim. A potência que tem. E foi muito interessante aquilo. Então, são algumas histórias que tu tem, né? É espetacular o geral da experiência que tem. O momento atual, Geraldo, para a gente encerrar, hoje tu está se dedicando muito ao direito, né?
inclusive tu falaste, tá buscando uma especialização maior dentro do direito trabalhista, mas continua a tua atividade em rádio, quando o convidado vai fazer as narrações. Durante bom tempo também estava atuando na Rádio Venâncio, narrando futsal, narrando futebol lá da região. Eu fiquei um bom tempo em Venâncio. Na verdade, eu fiquei ligado à rádio 4 anos. Olha só. E morando em Venâncio Aires, fiquei 1 ano e pouco. Me fizeram um convite para ir para lá. É uma cidade que eu tenho uma simpatia muito grande e uma rádio que eu gosto muito também, na Rádio Venâncio. Eu resolvi optar mais agora pelo direito e faço rádio eventualmente, mas estou mais ligado, meu projeto de trabalho hoje está mais ligado à advocacia, né? Estou advogando muito na área desportiva, tenho feito defesas no tribunal em Porto Alegre, no TJD, clubes do interior, já fiz para o São Gabriel, fiz para o Guarani de Venâncio, o União de Santa Maria, que é um time de futsal, Passo Fundo, enfim, vários clubes assim no futsal e no campo, um clube de Bagé também, e são vários clubes que eu tenho feito defesas e algumas coisas estão pintando também na área de contratos também que tem se feito, né? E acabei também em função disso, porque precisa, é necessário ter uma especialização na área de direito do trabalho, porque é uma relação desportiva trabalhista também, e como o direito do trabalho mudou muito, teve uma reforma trabalhista ano passado, que na verdade é uma reforma mais empresarial do que trabalhista, né? Porque ela acabou sendo muito mais uma deforma trabalhista até, diríamos assim, e eu estou estudando, fazendo especialização nessa área, porque é necessário estudar, tu tem que saber, né, Jair, para poder, quem vem consultar contigo, tu tem alguma informação, tu tem que pelo menos dominar o assunto que tu está fazendo. Então, meu projeto é esse, mas não desligado totalmente de comunicação. Eu participo. Até porque quem é picadinho pelo mosquito da comunicação... Gosta, me convida, eu vou. E eu tenho feito agora, outro dia eu fui a Farroupilha fazer um jogo, outro dia eu fui a Garibaldi, e acabo ganhando o dinheiro que eles me pagam de cachê, eu acabo tomando de vinho. Mas vale a pena. Pô, Geraldo, uma satisfação. Bom. Um abraço. Parabéns por toda a história, o trabalho desenvolvido aqui e um sucesso ainda maior, né? Muito obrigado. Um abração para ti, Jair. Muito obrigado pela oportunidade e um prazer conversar e saber que tu está bem também. Né? Muito obrigado. Hoje tivemos uma conversa de peso com o grande Geraldo Andrade. O Conversa de Peso volta no próximo programa.